Brasil aqui, né? Eu sou o rei do Brasil e a gente queria conversar com o seu estado. Pronto, eu veio aqui, vou entrar no canal e pelas orações dos seus países, do país e fora, né? Porque eu não preciso de oração no Brasil. E o Brasil, as orações dele é da maldade. O rei pediu oração de todo o país de fora, né? E esteve hoje pela gratidão de estar no ar. Então, na segunda resposta, eu tenho entrado sobre aquela história que eu tinha gravado, que veio essa gravação, né? Vem a nós, a gravação a gente não vai a ela, né? Vem a nós sobre os hospitais do Brasil. Sobre os hospitais do Brasil, é que o rei vai responder muita história e abrir as mãos sobre os hospitais. Sobre os hospitais de UPA, tudinho aí, hospitais grandes do Brasil, o melhor hospital do rico pertence ao rei. Todos os hospitais pertencem ao rei aqui no Brasil, aqui no Polêmica do canal. Olá, aqui é o rei falando sobre o que aconteceria, do que eu passei, né? É muitos que estou aqui falando a UPA, um hospital aí, não um hospital, um posto, né? O rico, sobre o rico e o pobre, né? Prefeito, vereador, deputado, tem os seus hospitais particular nas custas da sociedade. Eu, como rei do Brasil, e vou assumir o trono do Brasil, Brasil tem um rei em cima de tudo. Não é Brasil em cima de tudo. O rei em cima de tudo, Brasil. Então a gratidão que o rei falar, o Brasil, o melhor país da América Latina. É o país do mundo. Então chama o rei em cima do Brasil, né? Que fiquei lá no comentado, eu escrevi um documento e cheguei a escritar a mesma pergunta. Eu levei o boletim de ocorrência, levei um documento de ocorrência na UPA, porque eu tenho um bocado de documento de ladrão com o mesmo nome. Aí a mulher chegou e disse: você é a primeira vez que está no hospital, nessa UPA aqui. Eu já tinha entrado nessa UPA muitas vezes, né? É atendido mal, nunca fui atendido em UPA. Eu teve um acidente de 6 metros de altura, tem gravações por aí, né? Laudo médico, né? Então eu teve um acidente, pequeno, não, grande, um acidente de morte. Então a mulher caiu no laço. Esse boletim de ocorrência estelionatário da delegacia de Afogado, eu levei esse boletim de ocorrência. A mulher disse, olhou, como é o seu nome? Aí eu já fui certo. O meu nome é o rei, não. Como é que diz? Meu nome é Índio Rei Lindomar Alves da Silva. Ela não acreditou. Tem algum documento? Eu disse calado. Tem isso aqui. O boletim de ocorrência. Não vale nada, né? Não vale nada, não fui julgado ainda. Então o boletim de ocorrência virou um registro, né? Mas para mim virou um registro. Não vale nada. Mas para ele é ladrão. Vê tudo, acredita. O que é que essas pessoas pensam? São cegos no dinheiro, cegos no trabalho e cegos mau atendimento, né? Porque se o rei subir o trono, o rei vai que subir o trono, que os índios precisam do rei, o país precisa do rei, o país do mundo precisa do rei. Então o Brasil não é dele não é presidente, não é deputado, não é de nada. Quem vai manchar o Brasil é o rei, né?
Então o rei que tomar conta da saúde, quanto morre gente por dia, gente de facada, gente de bala, então o governo não está nem aí, né? O governo ganha em cima do caixão, dos impostos das funerais, né? E foda o cemitério que ele paga a familiar do morto. Então, para enterrar é tudo pago. O Brasil, o governo só quer saber do dinheiro, né? Para fazer um registro é pago, para dar um documento é pago, então tudo é na base do dinheiro. O Brasil queria saber quando o rei subiu o trono, como ele vai mudar o Brasil, vai tirar polema, sujeira, roubo. Um viado casa hoje é pago, uma sapatana casa é pago. Então o juiz está metido na história aqui no Brasil. Para doar um menino para um viado criar é pago. Para doar uma menina é pago para a mulher sapatana casar. O rei que ia acabar com tudo. Entendeu? É isso que eu vou lhe dizer. As perguntas é o trabalho do rei que vai começar o Brasil. A casa não tem segurança, a sociedade, e toda a sociedade que viver que vai assumir o poder interessante. O rei não vai botar uma fachada e vai começar a guerra, ele vai assumir o trono. Aquele tempo de Davi, Davi foi desafiar Saul. Desafiou Saul para tomar a coroa do rei. De Saul para Davi. Hoje não. Hoje o rei vai assumir o trono. E o trono dele não vai ser melado de sangue. O trono dele vai ser de glória, ser de honra. Do país, do mundo, né? De honra e uma glória, de ter um rei no Brasil e o rei de todo o país conhecer o país aqui no Brasil. Ou num país não tiver rei, o Brasil vai chegar o reino lá para visitar, né? E o presidente do Egito, né? O governo do Egito, então começa aí. O Brasil, o Egito está nas mãos do Brasil. Porque o país não gosta, o Brasil não gosta do Egito? É porque fala estrangeiro ou a mesma imagem, a mesma interessante. Porque o Papa João Paulo II esteve lá no Egito e ele trouxe essa mensagem para o Brasil e chorou o chão. Então, por que ele cheirou o chão no Brasil? Porque o rei está para começar no Brasil. Então, esse documento teve aqui em Pernambuco, né, que agora enviou agora para todos nas redes sociais. E agora, esse registro aí que eu falo é um registro polemidade desse mundo maior, desse mundo. Lindomar, ele teve todo o país. Ele tem nome, ele não é só, e ele não vive no mundo só. Ele vive com o seu país. Então o país dele é de guerra. É um país de guerra. Não é um presidente, não é governador aqui no Brasil. Você vê que nas minhas redes sociais não tem presidente. Não tem Bolsonaro, não tem deputado, não tem senador. Porque eu não gosto de ladrão, né? Eu não gosto. Não tem governador, não tem nada. Aqui nas minhas redes sociais, no Google Comentário, a presença do Brasil é lá fora. É lá fora que a presença do Brasil, que aceita o coração de todo o país fora e dizer que tem um rei no Brasil. Só rejeitando a presença, se aliar ao país e a cadeira do rei. E a espada do rei. E o castelo do rei. Não precisa de fazer castelo, fazer isso, não. O rei tem o trono do pai dele, de geração em geração, lá da República, que foi destruído na bomba, não sei o que foi que aconteceu, né? Porque eu ia fazer os exames, Anaso, na casa do imperador lá, no museu, que aquele museu ia ser restaurado, ia receber todo o país ali, né? Todo o país ali do Brasil, todo o país que veio ali, vai ficar ali, destruir a família toda, né? Aí nome, documento do passado, que ainda existe do passado ainda, eu sou do passado, não sou do presente,
sou do passado, então foi destruída a sede geral. Por quê? Todos os presidentes que entrou no Brasil é para restaurar a monarquia. Porque a monarquia tem um rei no Brasil. Ele vai chegar um rei. Ele vai chegar um rei no Brasil, né? Então, o Brasil está em cima de tudo. Esse documento correu muito, passando mão para o outro, passando mão para o outro. Então, eu não sabia que tem um rei no Brasil. Então, eu queria assumir a casa do imperador da família real brasileira, de geração do rei que foi descoberto no Brasil, e os índios ao lado do rei do país do Brasil.